sempre com muitos sintomas desde muito nova. Sintomas basicamente gastrointestinais, pele no geral, muita dermatite, acne, muita alergia, né, de tudo, de todos os alimentos. E vem ansiedade, depressão, alterações aí de tireoide, sempre sofri muito com tireoide, depressão. Nossa, irritabilidade, bipolaridade, assim, hora muito feliz, muito assim, muitos picos, né, mas principalmente o que não me deixava ter qualidade de vida, com certeza era a parte, assim, acho que de pele e de parte gastrointestinal, com certeza, de não poder comer nada, passar mal com tudo, sempre muito inchada, muitas constipações, ora diarreia, ora constipação, enfim, então sempre esse caos, assim, na parte intestinal. E sempre tentando descobrir, tentando correr atrás, tentando estudar, inclusive a nutrição é sempre muita parte medicamentosa, nunca a nível, assim, alimentar, nunca me direcionaram para uma nutricionista, não me recordo pelo menos nesse eu sim, eu tô há mais de 15 anos nesses tratamentos, e vai médico, em gastro, e colonoscopia, endoscopia, exame de intolerância à lactose, exame de vitaminas e minerais sempre muito alterado, sempre anemia, um cansaço absurdo, fazia suplementação, vitamina D, ferro, imagina, B12 sempre nível muito baixo. E sempre muito cansada, né, sempre muito fadigada, cansada. E eu falava: "Meu Deus, né, eu como certo, né, saudável, tô buscando melhorar, já fiz dieta sem glúten, sem lactose, sem açúcar e não tive melhoras, assim, tive melhoras talvez da parte de, estufamento, gases, nenhuma melhora significativa também, entendeu?" E eu falava: "Gente, mas ainda, né, falta alguma coisa, o que que tá acontecendo? Onde que eu tô errando?" Você ou alguém que você conhece já teve, assim, um perfil de dieta polica politicamente correto, a pessoa comia muitas frutas, muitas verduras, legumes, carnes mais magras, uma alimentação sem tantos ingredientes inflamatórios e ainda assim teve prejuízo na saúde ou piorou os problemas que essa pessoa já tinha quando ela mudou para esse estilo de vida saudável, fica aqui nesse vídeo que algumas fichas vão cair para você. Eu estou aqui com uma convidada, com a Olívia, que também é nutricionista, e independente se você é da área da saúde ou não, ou se você é uma pessoa que quer melhorar a qualidade de vida, se interessa, se você é um entusiasta da alimentação saudável, da dieta carnívora, fica aqui, porque pode ser que às vezes você vai entender um pouco mais sobre essa dieta que para alguns ainda é muito polêmica, para nós não mais, mas já foi em algum momento, né, Olívia? Seja bem-vinda e se apresenta para o pessoal aqui, por favor. Muito obrigada, Tami, pelo convite, amei, tô amando já todo o processo. Prazer, pessoal, eu sou a Olívia, eu sou nutricionista. Como eu conheci a Tamires, assim, tem sido, na verdade, todos os dias tem sido, assim, uma descoberta. Então, desde que eu a conheci, eu tenho passado por vários processos de mudança, tanto comigo, como profissional, como pessoa, quanto com os meus pacientes. Então, tem sido incrível, já aproveito esse espaço para te agradecer e para falar que é disso para é disso para o infinito, né, Tami? Ai, que maravilha, gratidão, Olívia. E conta um pouco de você, das suas formações, do perfil de paciente que você atende, ou o que que né, e também, óbvio, né, nós vamos entrar nisso, porque a Olívia tinha muitos sintomas, mesmo tendo todos eh, esses sinais que eu falei aqui no início do vídeo, né, comendo direitinho, suplementando, e ainda assim com um monte de sintomas, um monte de alterações. Conta como, né, como que era a Olívia e de você também, das suas formações. Perfeito. Bom, eu sou também, além de nutricionista, bióloga de formação. Eu tenho, eh, acabei seguindo a carreira acadêmica, né, fiz mestrado, mas acabei falando: "Não, acho que não é bem por aí", né, não estava tão feliz, e aí apareceram algumas oportunidades, eu acabei fazendo nutrição. Sempre quis, na verdade, nunca tive oportunidade. Surgiu a oportunidade, fiz e, assim, elas são complementares, né, as 2 formações acabam sendo complementares. Então, assim, desde muito criança, muito na infância, meu pai sempre trouxe pra gente a opção de, alimentação saudável, né, então eu sempre tive isso, assim, comigo. Porém, sempre com muitos sintomas desde muito nova. Sintomas basicamente gastrointestinais, pele no geral, muita dermatite, acne, muita alergia, né, de tudo, de todos os alimentos. Tenho casos de tratamento, assim, quando era criança, de tratamentos, assim, alimentares que fiz. Então, assim, sofrendo com isso há muito tempo.
E aí a gente cresce, né, e aí vem ansiedade, depressão, alterações aí de tireoide, sempre sofri muito com tireoide, depressão. O que mais? Nossa, irritabilidade, bipolaridade, assim, hora muito feliz, muito assim, muitos picos, né, mas principalmente o que não me deixava ter qualidade de vida, com certeza era a parte, assim, acho que de pele e de parte gastrointestinal, com certeza, de não poder comer nada, passar mal com tudo, sempre muito inchada, muitas constipações, ora diarreia, ora constipação, enfim, então sempre esse caos, assim, na parte intestinal. E sempre tentando descobrir, tentando correr atrás, tentando estudar, inclusive a nutrição, a gente sempre fala, né, que a gente faz a nutrição tentando responder algumas perguntas nossas internas para nos ajudar, né, e aí sim ajudar os pacientes, mas sempre nessa luta. E aí o meu objetivo tanto comigo, né, de melhora, quanto para ajudar os meus pacientes também, com certeza. E Olivia, como que foi todo esse processo quando você ia até os médicos? Tipo, você vinha uma nova esperança: "Ah, agora eu vou fazer tal exame, vou descobrir o que eu tenho. Ah, Sim. agora eu vou tomar tal coisa e vou resolver". Como foi essa parte? É, nos médicos que eu já passei, sempre muita parte medicamentosa, eu, assim, alimentar nunca me direcionaram para uma nutricionista, não me recordo pelo menos nesse eu sim, eu tô há mais de 10 anos, assim, acho que é mais, até uns 15 anos nesses tratamentos, e vai médico, em gastro, e colonoscopia, endoscopia, exame de intolerância à lactose, exame de vitaminas e minerais sempre muito alterado, sempre anemia, um cansaço absurdo. Fazia suplementação, vitamina D, ferro, imagina, B12 sempre nível muito baixo. E sempre muito cansada, né, sempre muito fadigada, cansada. E eu falava: "Meu Deus, né, eu como certo, né, saudável, tô buscando melhorar, já fiz dieta sem glúten, sem lactose, sem açúcar e não tive melhoras, assim, tive melhoras talvez da parte de, estufamento, gases, nenhuma melhora significativa também, entendeu?" E eu falava: "Gente, mas ainda, né, falta alguma coisa, o que que tá acontecendo? Onde que eu tô errando? Será que se assim, muitas pessoas ao meu redor falando: "Não, isso é psicossomático, isso é coisa da sua cabeça", e eu falava: "Será?". E por muito tempo eu acreditei que era uma coisa da minha cabeça, e não do que eu, né, da vida que eu tinha de como era essa rotina. Mas assim, os médicos, você tem que fazer exercício físico no máximo e muita parte medicamentosa, biótico, sempre os inibidores lá os óis da vida, né, eles sempre me prescreveram muito, mesmo eu tendo o diagnóstico de, má digestão e, baixa acidez, mesmo assim os óis vinham bastante, né, os omeprazóis da vida vinham bastante, assim, de prescrição e nunca tive melhora significativa com eles. Olha, e tem a questão também, eu lembro de você comentar comigo uma vez que eu te encontrei sobre a parte de cólica, essas questões, ainda falei: "Será que não é Sim, endometriose?" E aí eu lembro que você foi investigar a endometriose e também não é não era. Não encontrei endometriose, encontrei um cistinho no rim, mas endometriose mesmo, nada, 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 nada. Então assim, não era endometriose. Muita cólica entendi. intestinal, muita cólica menstrual também, e muita oscilação, né, dor na mama, sempre muitos sintomas relacionados a muita alteração hormonal ali, né, então sempre essa alteração hormonal, ela sempre me acompanhou desde muito, assim, desde muito nova, né. E é interessante, assim, para o pessoal que está aqui acompanhando, entender o porquê, né, que eu pedi pra Olivia compartilhar essas questões dela, porque a gente é o que a gente vê na prática clínica. Os Nossa pacientes realidade. chegam, já passaram, assim, num monte de especialidade diferente de médicos e não conseguem ter diagnóstico. A maioria chega sem diagnóstico, não, a medicina não consegue justificar o que que a pessoa tem como alteração, mas principalmente o que eu acho que é o mais falho é, eles não buscam a causa. Porque, por exemplo, qual a causa da hipocloridria que a Olivia tinha? Qual a causa dela, que pode ser ali já essa questão dos sintomas. Se a gente conseguisse corrigir essa questão, então às vezes alguns aminoácidos que a gente para os pacientes, a gente já corrige hipocloridria. É muito legal. E aí o paciente, ó, melhora de um dia para noite, é muito legal essa parte. Então, e aí, Olivia, você vinha nessa questão fazendo uma dieta saudável, comendo pouca gordura, era fat free, como é que era?
Olha, a única gordura que eu comia, nunca fui fã de gordura, sempre tirava, sempre tirei a vida inteira a gordura, Deus o livre. Não gosto, não quero, nunca comi. Carne eu nunca comi muito, por conta da hipocloridria eu falava: "Meu Deus, converso com essa carne 24 horas no meu estômago", então eu não comia muito. Nunca assim, comia muito peixe, né, tentava comer mais peixe, mas assim, carne vermelha é muito difícil. E sempre falava: "Olha, nossa, eu tenho uma tendência muito grande pro vegetarianismo, né". O veganismo não tanto, porque, né, gosto de ovo, bastante comia, mas muito tendência assim, tendendo muito pro vegetarianismo, né. Então, é isso. Sem saber que isso ia piorar ainda mais o pH estomacal, piorar ainda mais o Exato. processo digestivo. Sim. É uma coisa bem comum de acontecer com Sim. a maioria das pessoas. E o que que te fez despertar para testar a dieta carnívora? Conta, eu já sei, né, mas conta para todo mundo. A Tamires, falando: "Vamos, Olivia, vamos", eu falava: "Não, Tamires, você tá louca, imagina, não vou conseguir, não vou conseguir, Ela imagina". achava que ela ia morrer entalada com a Eu carne. ia morrer, Ela: "Meu Deus, eu não vou digerir exatamente. nunca um Não bifinho". vou digerir, imagina, a Tamires é louca, é louca. E ela, né, de tanto fiz o CDC, né, fiz lá o código da clínica, fizemos os cursos aí maravilhosos, né, os acompanhamentos, e ali a gente vai descobrindo outro mundo, a gente vai tentando, mas e se eu tentar uma semana? Que eu vou perder? Eu já gastei ali 30 anos da minha vida tentando, resolver muita coisa, né, tentando descobrir. E se eu tentar 15 dias? E a Tamires: tenta 30 dias só, se não der certo você para. Não tem assim, você não vai perder nada, de uma vida tentando resolver, né, Tami. 30 dias, tá. Vai, conversa, eu falei: "Tá, vou tentar 30 dias, vai". Assim, acreditando mais ou menos, não muito, sendo bem sincera. E aí eu incluí o jejum junto, porque assim, me considero, né, tenho o diagnóstico todo de uma pessoa extremamente ansiosa, né, então eu comia muitas vezes no dia. Tinha fome, né, muitas vezes no dia. Então assim, é toda hora comendo, Você comendo, acha que já comendo. chegou a ter compulsão? Sim, com certeza, com Uhum, certeza, com certeza. Pela ansiedade, né, muito sim. provavelmente, talvez pela sociedade não tão interessante que eu tinha, né, com certeza aí uma compulsão, enfim. E eu falava: "Imagina, eu vou morrer, né, como assim eu vou acordar e não vou comer nada e vou fazer, né, vou incluir ali os jejuns pra ajudar nessa parte de ansiedade e tal". Gente, com menos de uma semana, posso ser bem, assim, sincera, eu já vi resultados, assim, surpreendentes. Questão de parte abdominal, inchou a nível que eu falei: "Meu Deus, eu tinha isso aqui de gordura abdominal ou era só inchaço?". Já começa aí, né. Assim, zero gases, zero estufamento, eu já falei: "Opa", né. Uma saciedade muito legal, né, quando a gente acaba incluindo ali, né, as proteínas vermelhas, né, e afins e a gordura, a gente acaba tendo uma saciedade muito maior, a compulsão diminui, né, a gente se sente saciado por mais tempo e é uma coisa, assim, surpreendente. O corpo se adapta, né, é muito doido isso, o corpo se adapta muito fácil a esse estilo. E no meu primeiro mês, eu lembro que eu fiz lá os 30 dias, não tive cólica, o fluxo reduziu, assim, muito também, então toda essa parte, de fluxo, né, de ar, eu tive uma melhora de pele também absurda em 30 dias, né, fazendo certinho ali. Então assim, muitos benefícios, assim, que ficaríamos aqui dias, né, falando, muita Que coisa, mas principalmente legal. parte gastrointestinal. A sua pele, eu percebo, assim, que é outra. Sim. Como era a sua pele antes de você começar carnívora? Bom, Já tinha usado Roacutan, já tinha feito várias já vezes ao longo da vida para tentar várias melhorar as acnes. vezes. Exato. Era a única coisa que melhorava a minha pele por um curto período de tempo, porque eu não poderia parar de tomar o remédio, senão voltava. Então, já tomei várias vezes a isotretinoína, né, o Roacutan, melhorava ali, né, beleza, mas depois se eu parasse de voltar, que não a gente não tem como tomar por muito tempo, né, você toma por um tempo aí específico, volta de novo. Então eu tive, assim, uma melhora muito grande a nível de acne, alergia também, significativamente. E eu percebo que, assim, se eu escorrego um pouquinho, alguma coisinha ou outra, a minha pele já é muito sensível. Você sente, assim, é instantâneo. Essa espinha aqui, ó, é daquele dia que eu comi tal coisa. A minha pele em si é muito sensível, então eu até já sei, ah, foi disso. Então é muito interessante, assim, muito Que interessante. legal. E na parte da questão de ansiedade, de controle, assim, de foco, você percebeu benefícios? O que que você pode me dizer dessa questão cognitiva aí também?
Interessante que durante o dia eu tinha algumas, assim, vamos dizer, mini crises, tipo, sudorese na mão, umas palpitações que eu falava: "Meu Deus", no meio do dia, sabe, não conseguia focar, qualquer coisa me desfocava, e fome o tempo todo, e enfim. Hoje eu consigo, além, né, da dieta, das suplementações, claro, consigo ter um foco maior, com certeza meu trabalho rendeu mais, e memória, senti uma diferença muito grande na memória também. Coisas que eu falava: "Nossa, imagina, não lembro", coisas assim, né. Hoje eu já consigo lembrar de mais coisas, né, eu até faço testes comigo, de não anotar, só pra fazer um teste, né, pra ver se eu vou lembrar. E tô conseguindo ter essa clareza maior, assim, com certeza. Que legal. Depois que e já tá com quanto tempo que você começou, assim, nessa estratégia da carnívora? Hoje você tá seguindo o quê, 10 mais ou anos. menos 70, 80% da sua refeição é carnívora ou não? Você chegou a Olha, fazer a Lion Diet, só carne, água e sal? O que que você fiz, ou você sempre comeu com ovos? Você conseguiu como é que foi essa questão? Me tá. Eu fiz de maneira, tratativa esses 30 dias, né, basicamente aí a carne, água e sal. Pra ver como é que meu corpo respondia. Tive uma resposta muito boa, como a gente, né, já comentou, porém, aí eu fui adaptando para mais para ceto. Então hoje, basicamente, faço 2 refeições por dia, as 2 incluem, né, carne vermelha, proteína no geral, ovos também, e carboidratos bem de baixo índice glicêmico em alguma das refeições, mas não toda e não todo dia. Mas é uma coisa muito interessante também. A gente pode até ai, é que é tanta coisa, né, também. A parte da academia, que eu faço musculação, eu tive uma melhora, assim, de força, ganho de força, a gente pode falar disso também, agora lembrei. Mas, assim, sim. só pra fechar ali a parte da refeição, então hoje eu faço, começo sempre pela parte da proteína, tá. Sempre começando pela parte proteica, né, sendo 70, 80% da minha refeição, e aí o restante acabo completando um pouquinho aí com um uma gordura ali, um azeite, ovos e algum carboidrato de baixo índice glicêmico também. Foi o que eu mais me adaptei, Tami, tá. E fases, né, tem fase que assim: "Ah, hoje exagerei um pouquinho em tal coisa", no outro dia eu tento dar uma segurada um pouquinho, né, pra gente ter esse equilíbrio, tá. Você já consegue entender quando você tá em cetose ou quando você tá usando a via glicolítica como fonte de energia? Eu acho que ainda não. Eu acho que ainda não, mas é um peço. Mas Sim, sim. eu quero evoluir pra isso, é. Ótimo. Isso por que que eu tô perguntando isso, gente? Porque, assim, como, né, quem tá caindo aqui não entende muito bem essa pergunta que eu fiz pra Olivia, nós temos 2 fontes nós podemos ter 2 fontes de energia, né, uma é a da glicose e outra da cetose, que é a via glicolítica ou a via cetogênica. Se eu escolher usar a via glicolítica como fonte de energia, eu preciso consumir essa glicose de fora. Então, a partir desse momento que eu estou dependendo, pensa que você tem um carro que usa 2 tipos de energia, né, ou ele vai usar a energia elétrica ou ele vai usar combustível. Você vai escolher um dos 2, né, seja álcool ou gasolina. Vamos escolher aqui, vamos fingir que é álcool, que dura menos, né, que é basicamente isso que acontece quando a gente gera o carboidrato. E Dura muito aí pouco. Você fala: "Ué, cadê?" Dá um pico incrível, depois uma queda e você fala: "Ué". exatamente, vem aquele "uhul". Então, se você está usando a via glicolítica, consumindo carboidrato como fonte de energia, você vai utilizar aquilo por um tempo, né, faz esse pico, igual a Olivia falou, mas depois ele despenca, e aí você sente vontade de comer de novo, come. Então tem muitos sintomas que a gente percebe quando a gente está usando a via glicolítica, que é, às vezes, mais irritabilidade, Ansiedade, sono depois que sono, come, muito. mais ansiedade, que às vezes você confunde, você não sabe se é ansiedade, se é fome, e aí você tá naquela dúvida. E se eu estou na cetose, se eu estou usando corpos cetônicos como fonte de energia, o que não quer dizer que eu não vou produzir glicose, que o meu fígado ele produz glicose quando eu estou cetoadaptado, o que que vai acontecer? Eu vou ter uma energia que dura muito mais. Ela não despenca de uma hora para outra, ela não evapora, assim como o álcool, por exemplo. Outra analogia que eu uso bastante são os gravetos, né, que são aquelas madeirinhas ou o tronco. Então as madeirinhas dos gravetos são como se fosse a glicose. Toda hora eu tenho que colocar ali, porque senão a fogueira vai apagar. Se eu colocar onco, que seria a via cetogênica, né, da cetose, eu vou pôr o onco ali, ele vai ficar queimando por horas e horas e horas, e eu vou conseguir Mas manter essa energia de forma linear. Então é uma exato. das principais coisas para a gente entender. Tem outras formas que a gente pode fazer, que é medir mesmo, tem um aparelhinho tipo de glicose que a gente pode medir com a fitinha que mede a cetose,
pra gente ver a quantidade de corpos cetônicos que a gente tem circulante, pra gente ver se a gente tá conseguindo utilizar os corpos cetônicos, se eles estão sobrando. A gente pode medir tanto glicose e cetose e fazer o cálculo para a gente ver, né, como que a gente está nesse equilíbrio aí entre glicose e cetose e entender se, né, se a gente está bem. Mas a maioria das pessoas que já são cetoadaptadas conseguem perceber que é isso. Existe meio que algumas pessoas que são um pouco contra, né, a parte da dieta carnívora, falar: "Ah, mas se você come, fruta, se você come legume, como assim você vai falar que é carnívoro?". Gente, a partir do momento que a pessoa consome 70% ou mais da dieta, já dá para considerar que tem um estilo alimentar carnívoro, porque ela come mais de 70% de fontes de origem animal: ovo, carne, manteiga, bovino, que aí faz parte da dieta. Então não é porque a pessoa consome um pouco ou outro de legume que ela deixou de ter uma dieta carnívora, tá? Então que isso fique bem claro. E ainda assim a gente consegue manter a cetose. Que isso quer dizer? A quantidade de carboidrato, né? Ontem mesmo atendi uma paciente gestante e ainda assim a gente manteve um padrão de dieta carnívora, mas eu coloquei carboidrato para ela por causa dos enjoos e do momento que ela está de vida. Mas ainda assim não é o suficiente para quebrar a cetose. Então a gente pode entender que, dependendo do perfil de produção de insulina que o paciente tem. E, gente, os autores até dizem que existe uma regra para isso. Tipo, até 20 gramas de carboidrato não quebra a cetose. Depende. É muito individual, porque vai depender do nível de inflamação de cada um, quanto de pico de glicose você faz, dependendo da porção de carboidrato que você consome. Então não existe muito bem, não é uma certeza absoluta isso, tá? Não existe um valor exato. Mas ainda assim, dependendo da quantidade que a gente come, a gente pode entender se já saiu da cetose ou não, de acordo com os sintomas, que quando a gente está na cetose, eles são maravilhosos, principalmente para essa questão muscular, de Uhum. disposição, de energia para treinar, de recuperação. Conta aí, Recuperação. Olivia, como que foi Nossa. pra você? Gente, academia, sempre gostei de academia, sempre fiz musculação, gostei muito, porém nunca consegui evoluir. Não tinha força, meu Deus, não consigo, não vai. E uma dor, assim, muscular muito grande, né, na recuperação. E aí, depois que eu comecei, né, que eu incluí muito mais proteína, porque hoje eu sei que eu não batia a tal famosa meta proteica diária, né, que é tão falada hoje. Não batia, também, de jeito nenhum. E a gente sabe da dificuldade a ter essa meta proteica e eu não bati. Logo, a minha recuperação não era legal. Mas assim, é tenso essa parte, porque assim, o que que a gente aprende na faculdade? Ou a OMS diz 0,8 de proteína, gente, é muito pouco. 0,8 de proteína é um bifinho. É o famoso prato convencional, né. Cheio Infla de carboidrato, é, inflamatório, rico em ômega 6, que vai divide em inflamar. 2, depois divide em 4, é essa porçãozinha aqui, ó, né, é isso. E que você Exato. come por último, ainda se você aguentar, né. Então, assim, paradigmas estão sendo quebrados, né, indo pra esse ponto, hoje com as canetas, né, então a gente não tem mais a realidade de, né, então assim, hoje a realidade mudou muito, então os pacientes estão tendo grandes mudanças, né, na alimentação e na saciedade, então assim, a gente tá vivendo hoje uma nova era, né, também com relação à Exatamente. alimentação. E aí, como que foi essa parte? Você viu que não estava batendo a meta de proteína e o corpo secou? Ai Os gente, olha, músculos apareceram. sim, primeira coisa, as dores reduziram, assim, 90%. Eu não lembro da minha última dor muscular que eu tive, e mesmo aumentando muito peso. Então consegui aumentar peso, assim, muito, muito tranquilamente. Assim, o meu abdômen teve, assim, uma mudança bem significativa com relação a secar mesmo e aparecer os músculos ali, lindinhos, que a gente tanto busca, né, ali os famosos gominhos. Então eu tive uma mudança muito significativa, tanto na parte de gordura abdominal, quanto na parte de força, ganho de força, recuperação também muito boa. Pele também, textura, é tanta coisa que a gente começa a ver de que às vezes a gente nem tem que ir anotando para ir dando check, porque é muita mudança. Eu tenho lipedema também, que é um outro ponto que a gente pode entrar também em breve. E a perna tem aquela textura mais, né, mais assim de não é lisinha. Nessa dieta eu tive também uma mudança muito significativa com relação à textura principalmente da perna. Então eu sempre tinha muitas dores na perna e sempre nunca consegui evoluir também por conta disso. E aí nessa mudança, né, bem significativa que eu tive, além da força maior e
e dessa e de aparecer mais os músculos, eu estou tendo menos dores e, assim, a pele muito lisinha, principalmente da coxa, assim, onde acumula mais, né, onde acaba acumulando mais essa gordura, né, então é isso. Que maravilha. E você fez avaliação física, sabe como que se mudou o percentual de gordura? Eu fiz uma segunda avaliação, tinha reduzido bastante gordura, tá, e tinha aumentado um pouquinho, o músculo, mas aí eu preciso fazer mais uma, eu não fiz ainda, Tá, preciso fazer. maravilha. Mas visivelmente você já percebeu que já deu uma mudança bem Tô muito, muito, muito. Tenho que fotos, legal. inclusive pessoais minhas que eu tenho, porque é legal a gente fazer o comparativo ali, né. Tenho bastante E fotos o e paradigma de que precisa de carboidrato para fazer músculo, como é que ficou? pois Que eu acho que, pois assim, para nós é. gente, pra nós da área da saúde, para quem é nutricionista e veio dessa linha da nutrição funcional, de comer muitas frutas, verduras, fibras, grãos, e farinha disso, farinha daquilo e não sei o Sim, quê, aquele sim, o pior eu falo, gente, o mais desafiador, pelo menos para mim e para várias outras nutris que eu já conversei, né, principalmente vocês do Código da Clínica, que a gente tem um contato mais próximo, fala: "Tami, o pior é vencer o ego", né, tipo, sim. de desdizer tudo que eu já disse até agora, de mudar, de ver que eu tenho que, né, mudança de paradigma de forma geral. Mas a nutrição é isso, eu lembro há 20 anos atrás, talvez um pouquinho mais, as nutricionistas, prescreviam, bolacha com chá à noite de ceia, ou Mas um tem peito gente de que ainda bolo, prescreve. um queijo branco, uma torradinha. Então, assim, a nutrição ela evolui muito. Então eu não sinto, eu acho que eu tô na fase, tipo, tá, aprendi dessa maneira, mas tem essa outra aqui. Então, vai ter gente que vai, né, mudar, acompanhar esse crescimento, né, também vai acompanhar essa mudança e vai ter a nutri que vai manter no tradicional. E tá tudo certo também, né. Sim, com certeza, até porque não é para todo mundo, a dieta carnívora não é para todo mundo, pensando em alguns aspectos ou alterações que as pessoas tenham, Sim. mas é para quase todo mundo, só se a pessoa tiver alguma anomalia mesmo. Porque para a parte digestiva, como foi para você? Como que você conseguiu Nossa. começar a digerir a carne? Ou foi logo de cara, já deu certo? Foi instantâneo. Eu, assim, ao meu ver, eu falei: "Gente, eu vou passar muito mal, vai ser horrível, não vou digerir isso aqui, vai ser péssimo, mas vamos lá, né, vamos lá", acreditando no processo. Foi muito, assim, natural e instantâneo, assim, eu digo, uma semana eu já estava super adaptada. Eu tenho diagnóstico de hipocloridria, gastrite, esofagite, já tive bactéria no estômago, e o famoso, né, o síndrome do intestino irritável, né, que não traz nenhuma resposta pra gente. E aí, o que que eu tenho? Síndrome do intestino irritável, que é nada mais do que a gente não sabe. Não tem um diagnóstico, é igual falar de: "Ah, tem". Você chegou a fazer o teste do gás ou não? Não fiz. Eu É. quase fiz, mas não fiz. Hum. Graças a Deus o CDC apareceu antes. E já resolvemos. E já resolvemos isso e muito mais coisa. Então, assim, acabei não fazendo, mas olha, por um triz eu não fiz. Por um triz, já consegui, né, resolver antes. Isso e muitas outras coisas. Mas é isso, a parte estomacal sempre foi, assim, desafio, né, de muitas dores, comendo, sentindo muitas dores, azia, ânsia, má digestão, tudo, tudo. Estava caminhando pra uma questão até mais grave, né, também, então é isso. Hoje, assim, não me lembro a última vez que eu tive dor de estômago e nem cólica intestinal, azia, não me lembro também a última vez que eu tive, é muito raro. Só quando eu escorrego um pouquinho, talvez, mas alguma coisa, assim, muito pontual, mas, assim, mudança drástica, drástica. Que maravilha. Já está aplicando isso nos pacientes? Como é que você vê essa, né, essa abordagem no consultório, você aplicando em outras pessoas, quando você fala isso? Porque aqui de vez em quando chega paciente e fala assim: "Mas você não vai me dar um suco verde? Eu não Como preciso tomar assim? isso". Que absurdo! Como assim eu não vou tomar um suco verde de manhã em jejum, né? Olha, já tenho, assim, muitos feedbacks, a começar casa. Meu esposo entrou na dança aqui, né, falei: "Vamos, você não tem outra opção, cara, é isso, vamos lá". E ele vinha de um sedentarismo absurdo e uma alimentação toda também, né, zero padrão e zero, né, gosta de tomar muito energético e muitos industrializados. Eu falei: "A gente vai ter que mudar aqui, você vai ter que entrar na dança, porque eu vou mudar".
E se você não for comer o que eu vou comer, não sei o que você vai comer então, você vai fazer pra você". Daí ele falou: "Bora, então vamos". Começou a fazer academia comigo também, e ele teve um emagrecimento, assim, de 20 quilos com a com essa nova rotina, né, incluindo aí, claro, exercício, né, Suplementação, alimentação suplementação top. alimentação, suplementação e exercício. E ele entrou na dança comigo e, assim, ele teve benefícios muito grandes na pele também, eu percebi, principalmente nas costas. Ele tem muito, quando inflama o pelo, assim, da barba, foliculite, né, acho que é foliculite, é. Nossa, ele tem muito isso. Acho que homem tem tendência pra ter por conta de, né, da barba e tal. Nossa, reduziu muito. Ele tinha também aqui no braço, assim, que era Foliculite também, aí foliculite também, né. É, também, assim, reduziu muito, secou aqui, então é super comum. E isso aqui pode ter relação com desbiose, parasita isso. É. e até mesmo, às vezes, a conversão em vitamina A em beta-caroteno. Uhum. Então vai ter né, Essas esse bolinhas, né. parece que que são os pelinhos encravados. Eu Sim, já tive muito, e é sim. nítido, por isso que eu relaciono muito com desbiose, sim, também em mim. É eu comer glúten, tipo: "Ah, tem um Aham. aniversário, vai ter uma festa", tipo, eu viajei de férias igual eu viajei esses dias. Aí lá Sim. eu vou comer outras coisas, vou comer outros pratos diferentes, assim, que tem batata, volta, mas é 3 dias, bonitinho, já A pele fica muito reativa aí, né, pra alimentação, né, também ela acaba respondendo muito mais rápido. Então é isso. E é uma coisa que a família dele tem, e eu lembro que daí: "Não, é genético, né, meu pai tem, né, a minha família tem, é genético". Daí eu falava: "Não é". Estudando, né, não é só isso, né, não é genético, é super alimentar. E aí é isso, ele não tem mais essas, né, essas erupções aqui no braço e tem sido muito legal, assim, acompanhar o processo dele também junto comigo, porque casal é mudou isso, né. demais. É, que É, legal. mudou demais e minha mãe também, consegui incluir na minha mãe também essas mudanças, no meu irmão emagreceu 50 quilos, com dieta e jejum também, e ele, assim, surreal, surreal a diferença. Que Paciência legal. também, E é. você tem algum caso, assim, de pessoas que se tentavam ter esse resultado numa alimentação convencional, dita a saudável, e que estava estagnada ou que não conseguia ou que piorava a questão e quando entrou com a estratégia carnívora a pessoa Sim, tenho algumas pacientes, né, mulheres, atendo bastante mulheres. Uma paciente que já via as 2, né, inclusive que me vieram agora aqui, já tinham tomado os análogos, né, de GLP-1, as famosas canetinhas, haviam tido emagrecimento, mas reganho ganhou. novamente. Exato. E esse reganho ele não vem só o músculo, né, na verdade ele vem mais a gordura, ou seja, a pessoa ainda volta pior do que ela estava, né, então, essa é a parte ruim de você não seguir o acompanhamento, né, com um profissional aí nutricionista. E aí falei: "Vamos lá, bora, porque o tradicional não tá dando certo". Eu sempre penso assim: "Você tá fazendo, tá dando certo? Não, então vamos fazer uma coisa diferente, vamos tentar um protocolo diferente". É isso, resultados diferentes, né, pedem condutas diferentes também. E aí vamos lá, e nossa, assim, também 30 dias, também o paciente teve resultado de gordura abdominal, assim, absurdo, né, de perder gordura, assim, muito grande a nível, abdominal, e disposição, academia, né. Eu falei: "Ó, tem que incluir uma musculação junto aí pra gente conseguir evoluir ainda mais, crescer ainda mais, estimular ainda mais esse músculo". Graças a Deus tem sido, assim, surpreendente. Não tem um paciente hoje que eu não aplique e não tem resultado, assim, na primeira semana. Assim, estou com uma outra paciente agora que também, vem também de várias dietas, passou por várias nutricionistas e eu falei passou por 3 nutricionistas, eu sou a quarta. Eu falei: "Bom, vamos ter que fazer alguma coisa diferente. Não vou poder ser a nutricionista que vai passar uma refeição de 3 horas, né, então vamos lá". Aí incluí o jejum com ela e pela primeira vez ela até me mandou um feedback lá: "Olivia, treinei em jejum e foi ótimo". Aí eu já falei: "Nossa, que legal". Então ela tá seguindo e tá tendo resultados, assim, bem legais também. Quebrando esse paradigma de, tipo, preciso comer alguma coisa antes de treinar. Não necessariamente. Como ela treina de manhã, então ela tá conseguindo treinar em jejum. Tem sido bem legal. Que maravilha. E quais eram as alterações de saúde que essa paciente tinha, assim, que eram mais drásticas? Essa segunda paciente, Além do ela sobrepeso, né, gente, porque além do geralmente quando o paciente tem sobrepeso sobrepeso vem já com um monte de alteração.
com os presentinhos junto, né. Esteatose, triglicérides elevado, insulina, né, alterada. Basicamente são esses os É, tradicionais ali. os que É, os alteram. clássicos, dos Ok. E clássicos. aí ela tinha aquela dieta saudável também, né, comia de 3 em Sim, 3 horas, comia frutinha, grãozinho, sim. Um monte de farinhazinha. grãos, exato, e tentando fazer uma dieta também em alguns momentos sem glúten, achando que isso fosse, né, ajudar. Baixa em gordura, nada de gordura saturada, porque gordura saturada é o que engorda, né. Sim, é uma paciente que me relatou que não tem, doces em casa, que não tem açúcar em casa, mas que se sabotava de outra maneira, né. Eu até perguntei pra ela: "O que que é quando você escorrega, quando você, né, sai da tua rotina, o que é pra você, né? Como que é esse processo? Conta pra mim". Não bebo bebida alcoólica, mas, eu acho que aonde eu saio, né, assim, onde eu exagero talvez, seja repetindo o almoço ou repetindo o jantar. Repetindo, comendo volume maior, entendeu? Talvez de carboidrato, né, então, achei muito interessante isso que ela falou. "Ah, eu acho que repetindo talvez", não é uma paciente que a princípio Nem é comia grandes volumes e estava com sobrepeso, obesidade. exatamente. De tão inflamatório que estava, o pouco que comia. E isso, gente, é muito real. Eu tô com uma paciente assim também, ela tá com muito sobrepeso, muito mesmo. Ela não mora no Brasil e é isso, de acordo com o que ela preencheu no diário alimentar antes de chegar na primeira consulta, gente, ela não comia nada, não dava nem 600 calorias no Pois é. dia. E ainda assim ganhando peso, e ela falava que tinha dia que não comia nada, por quê? Humor totalmente deprimido, a pessoa mais assim, ela fica mais recolhida, tá inverno, frio lá no país dela, então ela ficava muito deitada, não comia, não tinha força para comer, então Mínima. assim, né, para vocês que estão aqui acompanhando e às vezes pensam assim: "Nossa, mas eu vou diminuir, né, vamos fazer conta aqui, ó, eu gasto tantas calorias por dia, então eu posso comer tantas". Não caia nesse erro, que é isso, esse é a fórmula para o fracasso, né, é o jeito certo para dar tudo errado, porque não é densidade energética que vai fazer você resolver a sua questão, o seu problema de emagrecimento. E, gente, tudo que nós fazemos, né, eu, Olívia, outras nutris que já passaram por aqui também, principalmente se for minha aluna mentorada, que eu gosto muito de ensinar, até o mesmo raciocínio clínico que eu tenho nunca é só sobre o peso, nunca é só sobre a performance. Seja atleta a pessoa já que está até com baixo peso, ou seja a pessoa com sobrepeso que quer emagrecer. É sempre sobre todo o efeito metabólico que cada coisa que a gente dá vai acontecer aí dentro, né, para que você tenha qualidade de vida, longevidade, saúde, disposição. E uma das coisas que você comentou, Olivia, a questão da dor na mama, né, está muito relacionado com deficiência de iodo. Cistos, dor na mama e outras alterações que acabam aparecendo, principalmente alteração de tireoide, está muito relacionado com Pele deficiência de seca, né, pé rachado, muito frio, né, frio nas extremidade frio. extremidades. Eu tinha tudo isso, eu tinha tudo isso. E É. eu lembro que até Você já tinha diagnóstico de hipotireoidismo? sim, tomava remédio há anos já. Estava tomando Puran já? Estava, E há assim muito continuando com tempo. os sintomas? Zero melhora, continuando com hormônio e zero resultado. Nossa, eu ficava tão chateada, porque eu falava: "Gente, se eu tô tomando, não tá resolvendo, algo de errado não está certo, né, alguma coisa tá faltando aí". E aí eu tinha épocas que eu parava de tomar, e aí todo mundo: "Meu Deus, você é louca, não pode parar de tomar", mas eu não tô tendo resultado. Eu quero, né, sempre buscando, sempre indo atrás, estudando. E aí acho que eu estava nesse auge, né, também quando eu te encontrei. Tomando as medicações, tomando tudo certinho e zero resultado e nada acontecendo. Eu falei: "Não, eu preciso fazer alguma coisa diferente pra ter um resultado diferente". Então isso foi vindo muito na minha mente, assim, se tornando realidade muito assim, que eu realmente precisava, resolver isso na minha vida, porque eu ia se não fosse agora, ia ser quando? Isso ia perdurar, e só ia piorar, e eu só ia ter Exatamente. sintomas, e zero qualidade de vida, e dores, assim, dores absurdas, né, no corpo. "Ah, você tem fibromialgia". Então, diagnóstico: fibromialgia, que é nada mais do que nada. E aí, o que que é fibromialgia, né? É uma dor generalizada, mas qual a causa, qual a raiz? E síndrome do intestino irritável. Esses 2 diagnósticos sempre me irritaram muito, porque: "Tá, e aí, que eu faço?". "Não, é isso, síndrome do intestino Vai tomar irritável, corticoide para o resto da vida. é isso".
entendeu? Eu Entendi. Você nunca chegou a fazer aceitei, né. tratamento para fibromialgia? Chegou a tomar corticoide? Eu não, corticoide eu não tomei, eu tomava umas outras medicações controladas Pra pra dor, dor, entendi. meloxicam, essa linha mais controlada, mais pra dor. Já cheguei a tomar, mas assim, Entendi. Miosan, né. E eu já acompanhei alguns pacientes com fibromialgia com a dieta carnívora, assim, o resultado é sensacional, gente, porque diminui a inflamação. E a partir do momento que a gente diminui o consumo de oxalato, dos vegetais, dos legumes, por aí vai, Hum, diminui as dores articulares. Então, ajuda bastante. Então, mais um, né, um benefício aí de reduzir o consumo desses alimentos que tem uma quantidade sim, maior aí de oxalato, né. exatamente. Mais uma vez, gente, eu vou dizer, não quer dizer que, tem que tirar tudo, depende. Depende do jeito que você tá, né, Da assim. frequência, né, às vezes a pessoa come todo dia, toda refeição, É, é porque acha que é frequência. saudável, e tá tudo bem, a gente já fez isso, achando que era saudável. Aí na hora que pensa: "Nossa, mas eu vou comer só a carne e o resto, os nutrientes e as fibras", que são as geralmente as perguntas mais presentes que aparecem aqui, né. Gente, Sim, fibra a gente precisa pra quê? Vamos tentar entender isso, é muito simples. Pra que que a gente precisa de fibra? Pra reduzir o índice e a carga glicêmica do que a gente come com carboidrato. Então, tipo, você pode até comer uma fruta, mas coloca uma castanha junto ou coloca uma aveia, uma linhaça. Geralmente é isso, né, que vem como recomendação, porque vai diminuir o impacto da glicemia sim. daquele alimento que você está comendo ali, daquela fruta, daquele doce, daquele alimento riquíssimo em carboidrato. E você vai precisar disso para fibra. A partir do momento que você vira a chave, que você não tem mais uma quantidade grande de carboidrato sendo ingerido, você não precisa de fibra. Eu Porque era a você não louca da precisa aveia, né, diminuir Tânia. como você não precisa diminuir o impacto glicêmico da carne, que é zero. Por mais que Exato, tenha um pouquinho de glicogênio, um pouquinho de glicose, o ovo, um pouquinho de carboidrato, não sim, precisa. Então, sim, você sim. não tem por que consumir fibras que vêm, na maioria dos casos, para fazer isso aí, ó, irritar o intestino, fermentar, piorar a microbiota intestinal. Mas tudo que eu já estudei. Pergunta para a Olivia também já estudou isso, assim como eu. Coloca fibra para melhorar o intestino do paciente e E eu geralmente era a louca da aveia, era a louca da aveia. Era todo dia consumindo aveia e é isso. E sempre cada vez mais com cólica intestinal. E eu falando: "Não, mas calma, calma, vai dar certo, eu vou comer mais aveia e vai dar certo. Eu vou incluir psyllium também", e é vou isso, e pôr nada mais uma fibra para piorar. Gente, é muito assim, é bem desafiador, porque, assim, essa informação que nós estamos contando aqui agora, possivelmente você já viu na internet outras pessoas recomendando e a gente já sim, leu sim, artigo sobre isso, estudo sobre isso, a gente já fez pós-graduação onde ensinaram isso. É geralmente o que a maioria das pessoas tem como consenso, que é o que é adequado. Tem que consumir 25 gramas de fibras pelo menos ao dia. Não, gente. Isso aí é para quem tem uma dieta ólea, uma pessoa que come pão, que come macarrão, que come um monte de coisa que está te lascando. Quem tem uma base alimentar nutricional e densa, rica em gordura saturada, não tem por que comer fibra. Não exato. precisa. A fibra ela irrita o intestino. Por isso que tem esse peristaltismo que vai dar essa impressão de que está funcionando mais, mas no fim das contas é como se fosse uma lixa que está ali, mais piorando do que contribuindo para a nossa saúde Contribuindo. gastrointestinal. É delicada essa parte, né. É. E, Olívia, dos pacientes que você já acompanhou nessa transição, quais foram os principais desafios que você percebe, assim, até pra gente compartilhar com quem tá assistindo, que fosse aventurar, né, tipo: eu vou dar uma mensagem aqui pra Olívia e marcar consulta, vou marcar uma mensagem pra Tami pra poder marcar consulta, quer fazer dieta carnívora". Primeiro ponto, gente, não sei se a Olívia pensa igual a mim, mas na minha visão, faça alguma mudança alimentar acompanhado, se você puder, porque aí a gente vai entender todas as suas alterações bioquímicas e por aí vai, tá. Mas para você já saber mais ou menos, conta aí, Olívia, quais foram as percepções, assim, dos pacientes de principais dificuldades e as suas também? Acho que a própria rotina, né, de acordar e: "Ah, não, eu preciso comer tal alimento, porque eu já tô acho que esse costume, né, do paciente, acho que sair desse costume deles, né, acho que o maior desafio é entender que a família em casa também precisa, né, ter essa mudança. Então vamos lá, tudo que você aprendeu até hoje, né, não deu certo, a gente vai tentar uma coisa diferente.
eu sempre trago isso. O que você fez até agora te trouxe resultado quanto? Mais ou menos, ou não trouxe? Então vamos fazer uma coisa diferente? Aí, geralmente, eles aceitam, eles entendem que resultados, né, como a gente falou, diferentes pedem ações diferentes, né. Maravilha. E aí é mais uma questão, então você considera que é mais uma questão mental e comportamental? Total comportamental, total. Na minha opinião, sim, total comportamental. Que as mudanças físicas geralmente a parte ruim passa rápido, né, que é essa adaptação na cetose, aquela dor no corpo inicial que a gente sente, que é comum da maioria das pessoas sentirem, às vezes dor de cabeça, porque depende do nível de vício no açúcar e nos carboidratos que a pessoa tem, às vezes vai ser mais difícil ou menos. Então passa rápido e depois logo já vem os benefícios, né. E gente, essa questão que a Olivia comentou da família, é desafiador, porque tem gente que mora com mais pessoas, tem gente que às vezes mora só com uma pessoa e é igual a Olivia falou, tipo, ela mesmo sendo nutricionista e tendo uma alimentação mais saudável, ainda assim o marido dela não tinha. E é super comum isso, gente. As pessoas do nosso convívio, tem até aquele famoso ditado, né: "Santo de casa não Um faz santo? milagre", às vezes faz, aí ó, conseguiu? Às vezes faz. Tá de Eu tô fazendo parabéns. alguns aqui, eu tô fazendo alguns em Mas casa. geralmente não é assim que acontece, sabe? Lá em casa mesmo com a minha mãe viu já fazendo a dieta carnívora há muito tempo, "Mãe, faz, faz, faz pra melhorar Eles demais, vai melhorar demoram, seu né. sono, vai melhorar sua dor na lombar, vai te Hã, ajudar a emagrecer, tá com muito sobrepeso, não sei o quê", porque gente, a menopausa vem e é aquilo, mesmo que a pessoa tenha uma alimentação politicamente correta, ainda assim vai ter ganho de peso, vai continuar sim, inflamando, sim. vai piorar. Depois de quando eu estava pra fazer 1 ano que eu estava na dieta carnívora, ela resolveu fazer e o resultado dela veio assim, ó. Veio rápido. Que legal. Pouquíssimas semanas. Não, é Então, muito legal. gente, a gente não tem que esperar o ambiente estar adequado e principalmente as pessoas que convivem com a gente quererem fazer também. Porque se você ficar nessa, você não vai conseguir sair de onde você tá em um aspecto. Porque geralmente a pessoa que mais te ama vai te fazer mal, mas é sem saber. Mas geralmente quem faz mal é quem te ama, porque a pessoa: "Ah não, mas come um docinho aqui", porque geralmente é assim, você vai na casa da sua mãe lá no domingo, você tá fazendo uma dieta, e aí ela Da tem sogra. pudim. É, sobra e tal, não é por mal, é porque ela É. sabe que você Bom, gosta de comer o pudim, sim, ela sabe que você gosta do pão de queijo, que ela sabe que você claro, gosta de comer uma lasanha, então ela com vai fazer certeza. porque ela te ama, não é porque ela te Pra odeia. te agradar, né, porque é o jeitinho que eles têm de demonstrar afeto. E a gente com muita paciência, né, ou come um pedacinho ou fala: "Não, obrigada", né, então aí depende muito, né, da situação, mas não é fácil. É. Você comentou também dessa questão da dor de cabeça. Eu tinha muita flutuação insulínica, então fiz exame de curva glicêmica e deu um hiperestímulo, então eu sempre tive essa questão de sempre flutuar muito na hipo e na hiper, durante o dia. E aí eu lembro que todos os dias no fim da tarde, que é pós-almoço, pós-lanchinho da tarde, né, hipo, fazendo hipo e uma enxaqueca, assim, todos os dias, de lei. Dor de cabeça, enxaquecas, né, absurdas. E aí pós também essa mudança, foi uma das coisas que eu senti também muita diferença. Pensando até em qualidade de vida, né, dor, pra mim qualidade de vida é não ter dor, né, não precisar tomar 1000 remédios, né, ao longo do dia e dores. Então assim, foi uma coisa que eu tive muito resultado também de não ter, mas eu não lembro a última vez que eu tive dor de cabeça. Gente, que maravilha, muito É, bom. eu fazia hipo, provavelmente, né, eu tomava meu lanchinho da tarde ali, de 3 em 3 ali, né, que a gente sempre fala, e aí eu fazia uma hipo, assim, absurda. E eu falava: "Meu Deus, eu preciso chegar em casa e comer alguma coisa, senão eu vou morrer". Era esse nível que era a minha hipo. Eu vou morrer, eu vou desmaiar na rua, eu vou morrer. Era uma irritabilidade absurda por conta, né, desse açúcar baixo ali, e que eu consegui regular também, né, com Com esse essa estilo dieta. de dieta. Que legal, gente, muito bom. É, a questão da enxaqueca, gente, é muito comum as É mulheres muito terem enxaqueca e achar que é normal. "Ah, eu tenho e vou morrer com isso". E tá muito relacionada a essa parte sistêmica mesmo, que a Olivia trouxe aqui, muito bem lembrado, dessa parte de oscilação de insulina, glicemia, e também pode ter relação até mesmo com sobrecarga de fígado, né, sobrecarga hepática, essa questão de má digestão relacionada, né, a diversos fatores, que pode ser por né, desde a pessoa que tinha medo de comer gordura e não comia gordura e com isso ela piorou a acidez estomacal e aí ela não consegue digerir tão bem os alimentos e isso lentifica, piora, e por por uma questão de excesso de toxinas também pode estar relacionado. Ah, exatamente.
Na minha opinião, é o mal do século, né, grandes problemas que nós vemos hoje nos pacientes, na minha opinião, seria por conta também dessa alteração de glicemia e toda essa parte metabólica da insulina. Para mim, a insulina, assim, ela acaba alterando muitos outros fatores e É o muitas outras questões. gatilho, né, eu também acho. Eu também Eu acho, é acho, um dos principais gatilhos para qualquer eu vejo. alteração, desde alterações simples até mais drásticas, né. Sim. É aquele estresse oxidativo ali a todo momento, né, 24 horas por dia ali, você não dando descanso para o seu organismo fazer nada, que ele tá sempre ali com algum, né, sempre com a insulina, alta, né, alterada e não dá tempo de fazer nada, de reparar nada, porque ele tá sempre, a todo momento digerindo e então acho que é muito isso também, essa parte. Verdade, É o que eu verdade. vejo, pelo menos, né, comigo e com os meus pacientes aí. Maravilha, vamos caminhando aqui para o final desse bate-papo que, na minha opinião, tá maravilhoso. E quero te pedir, Olivia, para deixar aqui, como que as pessoas te encontram, suas redes sociais, você atende presencialmente, se sim, ou só online? Conta aqui para as pessoas o tipo, né, de pessoas que você atende, como que funciona tudo isso. Hoje eu tô seguindo uma linha muito, dessa parte metabólica, né, saúde hormonal ali, saúde feminina. Venho atendido muitas mulheres aí buscando emagrecimento, mas não só isso, é sempre um emagrecimento atrelado, né, alguma mudança ali, alguma alteração hormonal, ou de tireoide, né, ou de pele, essa parte estética, saúde da mulher. E eu atendo hoje de maneira online e presencial na cidade de Sorocaba. Mas grande parte online, né, por conta da, realmente, disponibilidade aí de todo mundo, atendo online. E aí as minhas redes sociais, né, eu tenho meu Instagram, que é @nutrioliviahessel com H, então Hessl, e me manda uma mensagem se você tá passando aí, né, por isso, conhece algum paciente que tá passando por isso, né, ou se você se interessou aí, que estou à disposição aí, eu e a Tami. Maravilha, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo aqui no YouTube também, o link direto para o seu Instagram, para quem quiser ir lá te seguir e acompanhar. Perfeito. Lá tem os contatos, né, para a pessoa poder Tem. te chamar Tem para no saber sobre WhatsApp. acompanhamento. Maravilha. Não aceite, né, Tami, falar pra eles não aceitar, né, esse sintoma, por mais que já venha aí perdurando por muito tempo, não é normal. Não aceite isso como uma realidade na sua vida. Existe um mundo, né, sem esses sintomas. Você consegue sim melhorar, eu sou a prova viva disso, eu e, né, várias pessoas ao meu redor. Então não fique com esses sintomas, né, com essa, não sofra sozinha, né. Hoje a gente tem muita coisa que a gente consegue aí, mudar, então não sofra sozinha. Que legal, Busque, né, maravilha. busque ajuda nutricional. Isso mesmo, gente. Uma coisa que você comentou no início, né, dos seus sintomas, né, que tinha gente que falava que era emocional, que era alguma questão nesse Siga a sua quesito. arte, qualquer coisa da sua cabeça. Isso. E isso tem um fator também primordial, viu, gente? A gente não, até dentro do código da clínica, a gente trabalha muitas dessas questões com outras técnicas, assim, para, né, para as nossas alunas saberem trabalhar com os pacientes. Eu uso muito disso também nas consultas, porque, sim, às vezes há uma pergunta que eu faço para o paciente é: "Antes de você querer a curas, eu quero saber se você está disposto a largar o que te Sim, adoeceu". Porque exatamente. geralmente a pessoa tem uma justificativa por trás de algumas alterações que acabam acontecendo, mas está tão no nível subconsciente que não consegue entender. Por isso que, né, tanto a Olívia, quanto eu e outras, colegas nutris que já passaram por aqui, que também são minhas mentoradas, a gente trabalha com um programa de acompanhamento, não é uma consulta. Isso. Porque dentro do Exato. programa a gente tem tempo hábil para te ajudar a identificar essas questões, porque você estando bem nutrida, fica muito mais fácil para acessar algumas questões e conseguir resolver. Então, a mente, gente, ela é literalmente mestre da sua vida. Se você estiver disposta a fazer uma mudança ou estiver disposto a fazer uma mudança tão drástica, vai ter que trabalhar muito a parte mental, porque não é fácil. Você vai sair com um monte de gente e as pessoas estão ali comendo batata frita e você vai pegar seu espetinho e vai comer. Feliz da Água com vida. gás, Água feliz. com gás, de vez em quando, e vida que segue. Um dia eu estava viajando com umas pessoas que eu viajei com um grupo de corrida, e aí na véspera da corrida teve um jantar de massas. Não sei se eu já te contei isso, mas acho que não. O colega virou e falou assim: "Nossa, mas você só come carne?". Aí eu falei assim: de 80 a 90% das minhas refeições eu só como carne".
né, até o dia da prova eu ia fazer 21 quilômetros, eu falei: "Até o dia da prova eu não vou quebrar a cetose, mas depois eu vou, porque eu tô viajando, tô em Fernando de Noronha, vou, né, beber alguma coisinha assim, depois da prova". Aí ele olhou pra mim e falou assim: "Mas você não fica antissocial?" Eu respondi pra ele: "Você tá me achando antissocial?" Ele: "Não". Falei: "Né, eu não preciso comer do seu prato ou comer o que você bebe ou cair no buraco que você cai pra eu me socializar. Então eu posso, né, estar aqui, você pode ir no aniversário, você pode ver as pessoas comendo as outras coisas, às vezes você vai sentir vontade, mas gente, vontade daí passa. Vontade Exato, exata, vontade de você viajar pra né, pra algum lugar, você gostaria de viajar pra outro, então vontade você tem de várias coisas. Às vezes, ao invés de estar no seu carro, você gostaria de estar num carro que custa 20 vezes o valor dele, você tem vontade com também, mas você não certeza. tem. Então, A assim, gente gosta mais. É o você vai controle, fazer né. você vai fazer o que, né, o seu bolso permite, do que a sua consciência permite, Sim. principalmente focando em algo maior e não só Pensando no objetivo, exatamente. Num processo que você tá passando e fala: "Não, eu tô calma, eu tô passando por uma eu tô fazendo uma coisa muito maior do que isso aqui", então e é isso, tentar trabalhar esse autocontrole, né, que eu também consegui ter uma melhora muito significativa também, então, muito mais centrada hoje, né, enfim. Ai, são tantos benefícios. Muito Fico bom. muito feliz e agradeço imensamente por você se abrir e contar das suas questões pessoais, né, dessas Prazer. alterações. Eu acho que isso é muito importante para, né, para outras pessoas verem que é delicado, né, que até quem entende, quem estuda, passa pelo processo. A Olivia hoje, a nutrição é a segunda formação dela, ela já buscou muito, estudou muito, já deu de cara na porta aí de vários consultórios médicos para ajudarem ela nas questões que ela tinha aí com diagnósticos meio que, né, não tão precisos ou um monte de suposições, e conseguiu ter muita qualidade de vida com, né, com uma dieta mais nessa pegada da carnívora, com suplementação adequada, gente, eu acho que isso é muito importante. Com certeza. Então, maravilhoso, assim, eu fico muito feliz de ver meus pacientes, meus alunos melhorando, seguidores, às Nutrida, né, vezes, que falam, né, às vezes a nutrida. pessoa só segue a gente, vê e já se inspira e fala: "Nossa, já Sim, melhorei isso, isso, isso", só de te seguir ou do vídeo que eu assisti aqui do YouTube. Então, se você conhece alguém, compartilha esse exatamente. vídeo. Manda no grupo da família, para todo mundo. Se conhece alguém que tem alguns sintomas parecidos com o que a Olivia trouxe aqui, compartilha, que essa pessoa pode, às vezes, enxergar uma luz no fim do Com túnel. E é por isso certeza. que a gente está aqui produzindo conteúdo para informar mais pessoas que, às vezes, buscam e não têm respostas. Obrigada, Olivia. O preconceito ele sempre vai existir, do novo, né, Tami, eu sei porque eu tive também, mas é o que a Tami me falou, testa 30 dias, testa 15 dias, você vai ter resultado, você vai querer continuar. Ao meu ver eram 30 dias apenas. Não, imagina 30 dias, depois eu volto. Hoje dificilmente eu volte pra pra como eu era. Então acho que é daqui pra mais e é isso que a gente falou, dificilmente a gente volte agora com o resultado que a gente teve, né. É maravilhoso, gente, e passar pela transformação é incrível. Sentir, né, Sem a dó. pele, uma coisa é a gente ver os artigos, ver o que que eles dizem, que muita gente pede, né: "Ah, mas embasamento é pseudociência". Na verdade, a gente, né, se eu for abrir esse leque aqui, nós vamos ficar aqui mais 2 horas falando, mas para resumir, o que a gente vê em literatura trazendo sobre malefício de consumo de carne, não cai nessa não, porque já tem vídeo aqui sobre isso, inclusive, eu vou até deixar ele aqui na descrição, para você, né, lá a gente fala se carne causa câncer, como é que corrige deficiência nutricional, tem uma abordagem, assim, um pouco mais profunda sobre esses pontos, vou deixar ele aqui, ou ele vai aparecer aqui no final para você clicar e depois assistir-lo. Precisa sair da Matrix, né, Com dentro certeza. desse contexto aí do que não é mais válido continuar acreditando hoje em dia. Obrigada, obrigada mais uma vez, Imagina, Olivia. Beijo, gente. prazer. Tchau, pessoal.